Momento Legislativo. Acompanhe na íntegra as palavras livres dos vereadores de Palmitos. Muito bem, nesse momento convido o vereador Valdir Kenny para fazer uso da palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores e senhoras vereadores. E a todas as pessoas que nos acompanham presencialmente nesta sessão e também pelas redes sociais da Câmara. Hoje quero fazer um agradecimento especial por um pedido que havia feito ao Executivo Municipal. Quero agradecer à prefeita Giovana Giacomoli, ao vice-prefeito Itamar e ao secretário municipal de Transportes e Obras e Serviços Urbanos, Carlos Schlemmer, pela atenção e pelo trabalho realizado. A estrada da linha central na divisa com o município de Caibi recebeu melhorias muito importantes. A via foi alargada, cascalhada e um trecho britado, além de contar com toda a tubulação necessária para garantir o escoamento correto da água. Essa é uma conquista significativa para os moradores, produtores e para todos que utilizam essa estrada diariamente. Sabemos da dificuldade enfrentada anteriormente, especialmente em períodos de chuva. E hoje vemos um trabalho que traz mais segurança, melhores condições de tráfego e mais qualidade de vida para a nossa população. Fica aqui o meu reconhecimento e agradecimento à administração municipal por atender a essa demanda e demonstrar compromisso com o interior do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra. Muito bem, nesse momento convido o vereador Cassie Jones para fazer uso da palavra. Cumprimento o senhor presidente, os colegas vereadores, vereadoras, serventuários da casa, ao pessoal que está aqui nos assistindo, quem está nos acompanhando de casa também. Hoje vim trazer alguns assuntos bons, assuntos não tão bons assim, mas de qualquer forma, estamos aí. Eu quero iniciar ali dizendo que nesta mesma tribuna que eu usei para cobrar, usei para pedir e estou usando para agradecer. Agradecer aí ao pessoal do DMR que estão trabalhando na linha Santa Terezinha, que tive informações que hoje estão lá cascalhando já, é uma reivindicação de muito tempo já dos moradores dessa região, dessa travessa que é da linha Santa Terezinha até na linha Alegre. Então fica aí em nome dos moradores daquela região, muito obrigado. Sobre o assunto que eu tinha comentado na nossa última sessão, talvez eu usei o termo motoristas, mas seria um motorista da saúde, no caso apenas um, que fez o erro de ter feito a volta toda, embora houve uma preocupação da parte da administração da Secretaria da Saúde em buscar saber o real motivo, e este motorista alegou que a pista estava trancada, então que havia barreira num domingo de tarde, não sei, mas talvez se tratando de uma ambulância aí tem passagem liberada aí quando é uma situação assim. Também foi procurado pelos munícipes aí, alguns me pediram. Essa semana estarei encaminhando um ofício pedindo esclarecimentos aí quanto à empresa que está fazendo os passeios, um esclarecimento de tempo, prazo, o motivo deles não estarem mais fazendo os passeios aí no município, porque tá bem complicado. Eu presenciei uma cena aí de um amigo meu que é cadeirante, amigo, na verdade, todos vocês aí,
e me chamou bastante atenção. Então eu vou estar fazendo mandando um pedido de esclarecimento aí sobre como está a situação das calçadas e um prazo, né, para eles, a empresa que está executando aí um prazo para cumprir. E por último, mas não menos importante, o que eu mais estou feliz hoje em anunciar, o meu tão sonhado pedido, não só meu, mas dos meus colegas também, o aparelho de tomógrafo para o Hospital Regional de Palmitos. Já é uma realidade. O deputado federal Valdir Cobalcini está hoje mesmo oficializando já esse recurso de 1.485.000 para o município de Palmitos, onde será aplicado em um aparelho de tomografia para o nosso hospital. Fico muito feliz. Eu acho que todos aqui estão felizes porque temos que estar por cada conquista que a gente traz para o nosso município, indiferente à sigla partidária. Já falando em sigla partidária, somando com mais 500.000 que o próprio deputado Cobalcini trouxe, então seria 1.985.000 vindo do deputado Valdir Cobalcini. Também não posso deixar de falar do deputado estadual Mauro de Nadal, onde alguns dias atrás aí ele mandou 2.500.000, totalizando 4.485.000 da bancada do MDB, colega vereador Rude, vereador Vilmar. Então é uma conquista grande para o município, embora nós somos oposição, mas a gente está aqui fazendo o trabalho da melhor forma possível, sempre cobrando, como eu sempre digo, mas buscando resultado, e está aí o resultado. Então eu quero agradecer ao deputado Valdir Cobalcini pelo empenho mesmo. Como eu falei, o aparelho de tomografia, hoje, se qualquer um de nós aqui precisar fazer, temos que se deslocar para Chapecó, que é onde tem um aparelho mais próximo. Então a gente pode fazer aqui no Hospital Regional de Palmitos. Claro que existe um tempo, tudo que é público existe um trâmite, né? Todos vocês sabem como funciona, mas é realidade e não volta atrás. Então eu quero agradecer mesmo sobre isso. Por hoje serei, senhor presidente. Agradeço e devolvo a palavra. Muito bem, neste momento convido a vereadora Lorici Maria Orsolim Pfeiffer para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores. Boa noite a todos os nossos servidores aqui da casa, todas as pessoas que estão aqui acompanhando a nossa sessão, a imprensa, também os que nos acompanham pelas redes sociais ou irão nos assistir posteriormente. Hoje eu falo especialmente em homenagem ao Dia da Mulher, 8 de março, Dia da Mulher. A origem deste dia comemorativo vem pela luta das mulheres, muitas que foram queimadas em 1929 nos Estados Unidos, pedindo respeito, menos carga horária de trabalho para poderem também permanecer com a família e terem uma vida digna. A sequência das lutas das mulheres segue pelo reconhecimento, pela profissão, pelo direito ao voto e direitos de ter a sua documentação. As mulheres não tinham o documento de identidade, não tinham os seus próprios documentos. Também a luta pela assistência à saúde, pela aposentadoria e tantas outras conquistas importantes que dão dignidade não só para a mulher, mas para a família como um todo. Avanços vieram, porém nós seguimos ainda as nossas batalhas por respeito, por igualdade de vida. Nós não somos posse de ninguém, não somos posse da sociedade, não somos posse de homens, nós somos pessoas que têm a sua vida, apenas somos mulheres. 8 de março
nós celebramos tudo isso e nós buscamos sempre a valorização, o espaço e a oportunidade. O 8 de março nos reporta a mulheres fortes, empreendedoras, protagonistas, trabalhadoras, acolhedoras, mães ou não. Somos mulheres, mulher que busca, acredita num lugar sempre melhor para a família, para a sociedade, para todos nós. Parabéns a todas as mulheres e, aproveitando esta homenagem, digo que estamos preparando com muito carinho encontros especiais para este mês de março, numa coletividade, nós, vereadoras, em nome da Procuradoria Especial da Mulher aqui da Câmara Municipal, também da Escola do Legislativo, da Administração Municipal através das secretarias e da administração, também buscando parcerias com a nossa sociedade civil, a exemplo do Núcleo da Mulher, empreendedora, empresária da CIP-CDL, Rede Feminina e tantas outras iniciativas que visam valorizar o envolvimento da mulher em todos os segmentos da sociedade. Para isso, teremos uma vasta programação, que posteriormente será divulgado pela nossa Câmara, pela administração, e convidamos vocês, nossos colegas vereadores homens, para que nos ajudem nessa divulgação e a todas as pessoas aqui presentes. Já inicia no dia 8 pela manhã, com o pedal delas, com uma programação importante que vai acontecer. Todos estão desafiados a ouvir na divulgação da rádio, também nas redes sociais da Prefeitura Municipal, a importância que vai ter o pedal delas no dia 8 pela manhã. No dia 8 também acontece durante o dia todo o torneio de bolão 23 com almoço, tá? E segue as programações do dia. Nossa colega Rose, que está sempre à frente do bolão, um esporte maravilhoso que as nossas mulheres nos representam muito bem. Por isso que a mulher, ela pode estar em todos os lugares, desempenhando as diversas funções, inclusive esportivas e tantas outras, culturais, e assim vamos. E estamos organizando também 4 encontros descentralizados. E viemos de um debate já de vários dias e um grande encontro aqui no centro. Então, no dia 24, esses encontros serão sempre à tarde. No dia 24 de março, será no distrito da Diamantina, com a presença das mulheres da região. Dia 25, na sede Oldenburg, também com a presença das mulheres da região. Dia 31, em São Brás, e no dia 1º de abril, na comunidade de Santa Lúcia. Então, iremos enviar as programações para esses lugares, motivar todas as regiões para que as mulheres participem desses encontros que nós estamos preparando coletivamente com temas voltados para a questão da mulher e nesses descentralizados a questão da saúde. E no dia 28 teremos então o grande encontro aqui no centro, que logo logo teremos toda a programação. Todos convidados e aguardem as demais orientações. Mas para falar da mulher, eu quero dizer de um anúncio importante que ocorreu ontem, no dia do aniversário do nosso município, 72 anos de emancipação, 100 anos de história de colonização. Há mais tempo já tinha pessoas em Palmitos, antes de 1926. Porém, a colonização e a nossa história nos conta a partir de 1926. Comemorações importantes de homenagem, de resgate da história, de valorização das pessoas. Porque o município ele se dá por todo o seu povo, por todas as diferenças, pela diversidade que tem e pelas melhorias que a história vai nos proporcionando. A nossa vida de cada um de nós também passou por muitas dificuldades e vem vindo por superações, assim como eu também citava a questão da história da mulher. Essas superações
é que nos favorecem ao nosso município ir progredindo. E o anúncio que foi ontem, então, foi da junção dos municípios para o atendimento às parturientes no nosso Hospital Regional de Palmitos. É uma batalha que vem se fazendo há bastante tempo e o bom é que agora o governo do estado vai colocar os recursos necessários para isso acontecer. Era sempre uma problemática apresentada por todos os municípios do montante de recursos que são necessários para manter toda a equipe 24 horas por dia. E agora isso se concretiza. Parabéns, é um avanço importante, as mulheres merecem, todos os nossos filhos que nascem merecem isso. E os municípios vizinhos com certeza também vangloriados e felizes, porque para eles a distância também era muito maior do que aqui. Então, que avanço importante na área da saúde e para todas as pessoas. Por hoje é isso, senhor presidente, eu agradeço e devolvo a palavra. Muito bem, neste momento convido o vereador Rodemar Cúrsula para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, aos serventuários da casa, as pessoas que nos dão a honra de estar conosco, a imprensa, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e que vão nos acompanhar, a nossa saudação, o nosso boa noite. Senhor presidente, eu tenho 2 assuntos para tratar, inclusive um vai ser uma redundância, porque o vereador Cassi já tratou e por um problema técnico no meu microfone eu não consegui pedir a parte a ele, então só vou me somar na questão das calçadas, porque provavelmente a mesma pessoa que indagou o vereador Cassi indagou a mim também sobre a não continuação dos trabalhos das calçadas. Mauro, se puder, por favor, colocar as fotos, enviar as fotos, que é de conhecimento de todo mundo, se eu não me estou equivocado, é Rua Padre, pode ir passando, Rua Padre Anchieta, que foi feito na SC 283 até a altura da oficina UPL e parou ali, e a gente sabe que foi dado continuidade na execução, só não sei se é a mesma empresa, e essas informações que a gente vai pedir, se é a mesma empresa que executou na Rua Visconde do Rio Branco, que iniciou na Rua Independência. Esse aí é um caso à parte, segura um pouquinho aí. Essa é uma calçada, um passeio perto do ginásio. Acho que essa boca de lobo não devia ser ali, né? Então fica aí. Só vou passar, se possível, o líder do governo passar para o Cola essa foto, até para verificar isso aí, botar o cone ali no passeio. Então, se é uma pessoa que deficiência visual, não vai ver o cone, né? Mas é passível de ser arrumado, mas nós vamos pedir essa informação, até porque não estamos vendo a continuação da execução dessas obras. Ela foi feita em parte da Visconde do Rio Branco, ela foi feita em parte da Rua Independência e parou-se as obras, não sei se tem alguma informação, mas essas informações a gente vai pedir. Obrigado, Mauro, pelas fotos. Esse assunto que eu teria primeiramente, e o segundo, mas como diz o Cassi, não menos importante, é a questão do Dia da Mulher. É interessante essa questão. A minha esposa, há 3 anos praticamente, ela desenvolveu um curso, está dando um curso para mulheres, mulheres e mães com propósito, que está despertando a questão da feminilidade, da possibilidade de trabalhar e de não trabalhar, de ficar em casa, optar por ajudar na criação dos filhos, na orientação dos filhos. E me veio uma questão. Em 2022, uma senhora chamada Massas
Masha Amini, uma iraniana. Ela se rebelou contra o governo dos ayatolás lá no Irã, no Oriente Médio. E o castigo dela, primeiro o crime dela foi tirar a burca. Tem outro nome técnico que eu não lembro. É aquela vestimenta que toda mulher em público tem que vestir e somente os olhos ficam de fora. E só o fato dela retirar publicamente a burca foi condenada à morte, publicamente, para servir de exemplo. Aí um sistema de governo que é teocrático, lá no Irã é uma teocracia. É como se os ayatolás fossem divindades, ou a continuação de Maomé, que é o Deus islâmico. Eu fico me perguntando, se lá tem tanta repressão na questão de mulheres, que elas não podem praticamente nada. Para vocês terem uma ideia, somente 6% das vagas de trabalho, e depende qual é ocupado por mulheres. Somente 6%. Politicamente elas não têm representação. É praticamente nula. Se numa audiência uma mulher vem dar o testemunho e um homem dá um testemunho contrário, não vale o da mulher, mesmo sendo verdadeiro. As execuções, e eu quero voltar a essa execução de 2022, pelo fato da mulher tirar a burca em público, houve manifestos, jornalistas, advogados, lá no regime iraniano, foram à rua protestar, e foram centenas de execuções só pelo fato de manifestar apoio à mulher e dar o direito, ou achar de apoiar que ela teria o direito de retirar essa vestimenta em público. Não foi só ela executada, mas como centenas de pessoas, mulheres e homens, executados pelo simples fato de se opor a uma execução sumária. Aí o que eu fico indignado é que uns malucos desse estão trabalhando e desenvolvendo ogivas nucleares que põem em risco a todo o globo, a todas as nações. E infelizmente, o nosso governo federal, na pessoa do nosso presidente, faz uma declaração apoiando ao Irã, dizendo que é uma barbaridade, uma violação na sua democracia ou na sua independência. Olha, até onde eu sei, os direitos humanos valem para todas as nações, ou só vale para alguns e para outros não? Ver uma população comemorar a morte do seu líder em praça pública, nós temos que pensar um pouquinho sobre os nossos posicionamentos. Dito isso, parabéns a todas as mulheres. Parabéns pelos seus posicionamentos, pelas suas conquistas, vereadora Loura. Pelas suas conquistas, pela sua percepção, pela sua capacidade de ser guerreira, muito mais do que muito marmanjo. Parabéns pelos seus posicionamentos e por tudo quanto já se avançou na questão dos direitos iguais, na questão das mulheres. Que Deus abençoe. A Bíblia diz assim, que quem acha uma esposa, acha um grande tesouro. E quem não achou ainda vai achar, né? Tomara. Muito obrigado, senhor presidente.
agradeço, que Deus nos abençoe. Muito bem. Neste momento, convido a vereadora Roseli Drescher Stout para fazer uso da palavra. Boa noite, presidente. Boa noite às vereadoras, aos vereadores e aos serventes da casa. E à imprensa e quem assiste nós de casa. Hoje eu quero falar um pouquinho assim do JAST. Porque eu participei do JAST, da terceira idade, dos jogos deles. E eu quero dar os parabéns para todos que participaram dos jogos. Era bonito de ver todos eles lá, torcendo para conseguir se classificar. E daí eu desejo assim, muita boa sorte para quem se classificou para representar o município de Palmitos na segunda fase, que é dia 20 de março em Cunhataí. Eu vou junto lá ajudar a torcer, que eles levam o nome de Palmitos para frente, né? E quero também agradecer a todos, a nossa prefeita Giovana, ao nosso vice Tamar e todas as secretarias que se envolveram para fazer essa linda festa que nós tinha no aniversário de 100 anos de Palmitos. Porque era muito lindo, quem não podia ir, perdeu uma grande festa. Maravilhosa essa festa. Quero agradecer assim, porque eu me emocionei umas quantas vezes. Nunca vi uma coisa dessas em Palmitos. E mais um assunto. Quero desejar às mulheres que domingo é o Dia da Mulher. A mulher tem o seu espaço. E nós queremos muito comemorar o Dia da Mulher, domingo, dia 8. E peço assim a cada marido, cada filho, que dá um beijo na sua mulher que tem dentro de casa. Porque elas são guerreiras, as mulheres. Parabéns para todas nós. Seria isso, presidente. Muito bem, muito obrigada, vereadora. Neste momento, convido o vereador César Cirilo da Almeida para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, secretária dessa casa, em especial a imprensa escrita e falada, e que nos vão nos assistir futuramente. Quero aqui também, já se retirou, mas também eu quero aqui o nosso ex-colega Cassiano, que estava nos assistindo até agora, ele teve seus compromissos particulares. Eu quero aqui falar um pouquinho, que a nossa colega Rose falou do JAST. Também tive de participar, representando o presidente, que estava em participei e também me emocionei muito. Onde que a gente vê pessoas de terceira idade participando, né? Eu acho que aí é o momento que eles mais aproveitam essa idade aí. E a gente fica feliz. E as pessoas lá se divertindo, pessoas jogando o seu baralho, o que mais gostam, jogando a sua bocha, a rolada, jogando o seu bolão. Então a gente fica feliz. Então foi um dos começos do centenário, né, dos 100 anos, 100 anos de colonização e 72 anos. Então já começou na sexta. Falar também aqui um pouquinho no domingo, aonde no domingo teve as homenagens os prefeitos, ex-prefeitos, ex-vereadores, se eu não me engano. Foi uma homenagem muito bonita. E depois, para finalizar, um almoço também na igreja, no salão paroquial, um almoço, vamos dizer assim, de fundamento, né? Um almoço assim onde foi de lambuzar o bigode, né? Muito bem servida pelo pessoal da época. Parabéns. E noite, para finalizar, o PF no bailão. Também foi uma festa muito emocionante. Agora vamos falar de dia 2 de março, na segunda-feira, dia do município, né? Aí eu vi as coisas acontecer. Primeiramente, eu não me lembro de ter vindo até hoje um governador vir participar no evento do município. E além de participação, ele assinou muitas coisas. Vamos dar um exemplo aqui. O ginásio da Princesa, eu acredito que deve estar em torno de uns 5, 6 anos depois de um vendaval. Ele assinou termo já de compromisso.
Com certeza, não só com o meu filho, quanto as outras populações que têm seus filhos que estudam lá. Então, uma coisa que estava precisando era urgente. Assinou também um termo de compromisso, aonde que vai ser estruturada todo o asfalto, a 283 de Mondaí a Concórdia. Então, ele veio aqui e confirmou várias coisas. Mas o que mais me chamou a atenção, e eu estava no lado e eu vi uma senhora falou bem assim, os partos em Palmitos. Esses partos em Palmitos estavam no plano do governo da nossa prefeita, juntamente com o Itamar. Saiu do papel e veio acontecer. Eu vou dizer o quê? Uns 6, 7 anos que não tinha mais aqui. E a senhora do lado me disse bem assim: César, você acredita? Quando aconteceu com a minha neta, eu acompanhei ela, tive que levar ela para Chapecó. Cheguei lá, não era por... A gente sabia que nos ia atender muito bem, eles iam nos receber muito bem, a fazer as coisas corretas. Mas o maior problema, quando chegava lá, não dava para dilatação, se eu não me engano, que me corrija, Lori, para ter a criança. O que acontecia? Vinha de volta. E hoje nós estamos aqui. Parabéns a Giovana, parabéns ao Itamar, porque isso estava no plano do governo dela. Saiu. Então agora, nós palmitenses, eu nasci em Palmitos, os meus filhos nasceram em Palmitos. Podem se orgulhar hoje que vai voltar. Então parabéns. Parabéns à administração, parabéns ao governador, e veio aqui e cumpriu. A gente fica feliz, porque não é só Palmitos, estuda Hospital Regional. E quando o Hospital Regional diz, tinha mais de 7, 8 municípios da região participando do evento ontem. Então, parabéns, parabéns. Eu quero aqui também falar um pouquinho. Sexta-feira vai ter o amistoso de futsal, né? A Palmitos está estreando agora esse ano o futsal. Futsal Palmitos, aonde vai fazer um amistoso que também está no calendário do dia do município, né? Com o Pato Futsal. Então o Pato Futsal, para vocês terem uma noção, o Pato Futsal é o time que ficou bicampeão nacional. Então, com certeza, o primeiro lote já foi vendido todos, era R$10, agora está o segundo lote a R$15 e no dia é R$20. Isso seria sexta-feira às 19h. E para finalizar, senhor presidente, não posso aqui também deixar de parabenizar o Dia da Mulher, dia 8 de março, a nossos colegas vereadores, mulheres aqui, a nossos colaboradores, que são aqui mulheres também, mas em especial a minha esposa, e em especial também quero aqui já mandar um abraço também, todo o Poder Executivo, mas em nome de Giovana, eu cumprimento todas as mulheres do dia 8 de março, Dia da Mulher. Primeira mulher prefeita do município de Palmitos. Então a gente fica feliz que sempre diz assim o ditado, tudo por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Então a gente está feliz pelo trabalho que ela está fazendo. No lado, isso, que seja. Então, presidente, seria isso e devolvo a palavra. Muito bem, vereador. Neste momento convido o vereador Dayan Rodrigo Bueck para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, servidores dessa casa, público que nos assiste, tanto virtualmente como presencialmente. De uma forma especial aqui, quero cumprimentar a minha esposa, né, que está presente aqui primeira vez nesse plenário, também a primeira, completando quase uma semana em Palmitos, um pouquinho mais, e também meus pais, que com muito carinho, que mais uma vez estão aqui presentes. Fico muito feliz com o apoio de vocês e com a presença de vocês. Quero iniciar então um assunto importante, onde que conversei com o chefe de gabinete da prefeita municipal, que na sessão passada o nosso colega vereador fez argumentou e solicitou a ele alguns pedidos sobre a ponte da linha Nova Santa Cruz com a Jacutinga. E então eu vou relembrar alguns assuntos, como ano passado
também eu subi nessa tribuna também falando sobre isso, e agora então eu estou reiterando e vou mais uma vez falar sobre isso também, que é um assunto importantíssimo, de uma região importante do nosso município, e também um acesso importantíssimo que liga dois municípios. Então, juntamente do chefe de gabinete, né, também com a secretária de Agricultura e também da Defesa Civil, a diretora, que nós tivemos essa conversa e também chegamos a esses assuntos. Então, só para estar relembrando, no início do ano passado, quando foi assumido, então, independente as duas administrações e dois municípios, eles chegaram a um denominador comum no encontro entre eles lá, onde que, mais uma vez reiterando, São Carlos, então, faria toda a parte documental, né? Segundo eles, tinha uma equipe técnica já atuante para frente, então eles ficaram por essa parte documental e ficou encarregado de Palmitos ter a parte política. E a parte política, então, em meio à Defesa Civil, ter essa proximidade já com o governo do estado, então com todo o secretariado do estado, então ficou dessa parte. A primeira etapa, então, foi conseguir o kit pontes, né? Antes nós chamávamos de kit transposição, mas segundo a diretora da Defesa Civil foi atualizado para kit pontes. Então foi feito isso, São Carlos fez o pedido via Defesa Civil, né? E demorou porque a ponte não era uma situação, segundo o que foi relatado, não era uma situação de emergência. Emergência, eu quero dizer, um exemplo do caso da ponte da linha Gorete, onde que então caiu um caminhão e tudo mais, ela desabou, aí é uma situação de emergência, e por isso que sempre era reiterado através da diretora da Defesa Civil, a Angélica, que a ponte lá da linha Gorete, ela foi num tempo recorde, né? Demorado, mas ainda foi no tempo recorde, porque aquela sim era uma situação de emergência. Como aquela ponte não está numa situação de emergência, né, infelizmente, mas não tem essa situação de emergência, ele foi um pouco mais moroso, mas foi conseguido, ok? Foi conseguido, ótimo. Mas após isso, então, nós temos também as cabeceiras, que é o que mais demora, né? O kit ponte vem de uma hora para outra, ele só instala num dia, tá feito. Mas, então, tem as cabeceiras. E após, então, isso, as cabeceiras só podem ter, ou você fazer o pedido das cabeceiras após ter o kit ponte já, tá ok, então você já pode fazer o pedido das cabeceiras. Então, foi solicitado as cabeceiras, e então, sim, São Carlos também iniciou a confecção de todo o projeto, porque eles tinham a questão da engenharia civil, como já foi tratado, e a partir disso, então, foi orçado também no valor de R$580 mil para fazer as cabeceiras, tá? E aí, a partir disso, então, também, né, com a confecção dessa nova solicitação, das cabeceiras demorou da parte de São Carlos, foi o que nos foi passado, para fazer o pedido junto à Defesa Civil. Então, segundo o agente da Defesa Civil, chegou próximo ao dia 4 de fevereiro o pedido lá para a Defesa Civil, lá no estado, para fazer então essa questão das cabeceiras. E aí, chegando lá então, né, o que foi nos repassado também, é que de antemão mas prontamente, a prefeita municipal Giovanna Giacomelli já fez a sua intermediação junto ao secretário de Proteção e Defesa Civil, seu Mário Hildebrand, né, o secretário de Estado, no caso, e também com a Dani Pinheiro, que é a secretária do Governo do Estado também. Já entrou em contato para já ter essas questões e tentar dar essa agilidade perante isso. O que eu percebi também que é importante, pelo que nós vimos, porque Palmitos conseguiu 11 pontos. Então, se mais uma ponte fosse pedida por Palmitos, também, claro que isso foi lá no início, eu acredito que demoraria mais. E assim como São Carlos está à frente disso, eu acredito que por isso ou está sendo, ou será mais rápido ainda. E também, o que foi me repassado também, que caso não consiga esse recurso dos kits cabeceiras aí, né, que é no valor de 580 mil, um valor bem elevado, os dois municípios vão dividir os valores e eles vão bancar esse valor. Então é isso que eu tenho só para falar, para declarar aqui, né, dessa forma, e também para todo mundo, né, todo mundo estar ciente, até eu inclusive, às vezes a gente acaba tendo tantas demandas, acho que nós vereadores recebemos, que a gente acaba não conseguindo atualizar dentro das nossas próprias demandas, né. O senhor Rude, vereador, pediu aí, colega vereador, pode? O vereador Dayan me concede a parte. Sim, senhor. 580 mil é o valor das cabeceiras. Apenas das cabeceiras. Tá. Obrigado. Isso. O kit ponte já foi conseguido tudo e 580 mil apenas as cabeceiras. E então seria isso da ponte da linha Jacutinga, né, Nova Santa Cruz. E
eu gostaria então também que todos os demais pudessem repassar essas informações para quem for cobrado, enfim, e também podem me procurar para mais informações que eu já tenho aqui na ponta da língua quase. Quero também falar sobre um assunto importante, né? Quero aqui dizer sobre os 100 anos de Palmitos, né? Que programação bonita, como foi legal estar presente naquele momento. Não pude estar em todas as programações, né? Eu estava em lua de mel, então, mas retornei no domingo ainda, consegui participar de toda a programação na segunda, mas eu quero parabenizar a administração municipal, em nome da prefeita Giovana, vice-prefeito Tamara, todo o secretariado, todos os servidores públicos do Poder Executivo pela programação. Parabéns, estava incrível. Eu acho que, além do mais, como meu colega vereador César também comentou, ter o governador no dia do aniversário do município, isso é incrível. Isso mostra a moral e também todo o trabalho que a nossa prefeita municipal desenvolve dentro do município, e ele não mediu esforços, aliás, não mediu os elogios para ela, né? Em vários momentos que ele pôde, ele deu esse elogio para ela e sempre falando muito bem da nossa prefeita municipal. Falar também, parabenizar a todos que desenvolveram o vídeo, né, ou no caso o documentário de 100 anos de Palmitos. Eu me emocionei naquele vídeo lá por alguns assuntos particulares, porque pessoas contam toda uma história, né, daqui a um dia até será postada nas redes sociais, pelo que eu entendi no YouTube, eu não recordo bem, mas ele traz toda uma história, desde os historiadores, né, pessoas capacitadas, dizendo o porquê, por que eles eram para Palmitos, antes mesmo de 1926, mas e terminando em alguns munícipes, ex-balseiros contando a história, por exemplo, o nosso que mora perto aqui da Câmara de Vereadores, seu Vilmar Locatelli, contando como é que eram as balsas e tudo mais. Eu que sou ribeirinho, junto ao meu pai que nasceu no Uruguai lá e mora até hoje, né, pai? Para chegar o pai conta que para chegar, o pai não, a falecida avó contava que para chegar no hospital teve que descer no rio, e acho que por isso o pai é apaixonado tanto pelo rio, né, porque não tinha a estrada na época, então teve que descer no rio, subir e cair, aí pegar um outro vizinho lá e subir de 29, né, o avô contava isso, né, sempre. Então acho que eu sabia dessas questões da balsa, né, porque tinha que esperar o rio Uruguai encher, né, para passar no Rio Cumã, e também por um fator muito importante, que foram escolhidas algumas pessoas de algumas etnias, e da etnia alemã. O senhor lá tocou no assunto do coral lá da sede Oldenburg, e ele falou muito que, quando ele falou assim, seu João Vilibaldo Gaip, que é meu bisavô, me emocionou muito, porque retrata um pouco da cultura que a gente tem no município, e também do porquê eu levo essa cultura no meu sangue. Então isso me emocionou muito, ouvir o nome do meu bisavô naquele vídeo lá, naquele documentário. E nada melhor também para finalizar, falar sobre o Dia da Mulher, e um presente, acho que importante, um presente para todas as mulheres, né, mas não só para quem vai ser mãe, mas para quem é avó, para quem é tia, é madrinha, receber como presente, digamos assim, a notícia que teremos a partir de abril já, que talvez os colegas esqueceram de comentar, mas a partir de abril já teremos partos em Palmitos. Então isso é importantíssimo, precisa parabenizar muito a todos os prefeitos, e como nós estamos sempre conversando com a prefeita Giovana, ela desde o início ela salientava isso precisa acontecer, e ela falava que ela ia batalhar, e essa era uma peça-chave que ela queria trazer para Palmitos. Então parabenizar todos os prefeitos, que todos esses municípios que foram gareados vão também trazer esses recursos, mas também ao governador Jorginho Melo, parabéns por essa iniciativa. E eu quero aqui também, como presidente, no ano passado nós instauramos aqui a Procuradoria da Mulher, né, vereadora Louro e vereadora Leda, vereadora Rose. Então tivemos um evento muito bonito aqui, e é para isso, acho que as mulheres, como diz, têm que estar ao lado dos homens, e vocês têm um papel muito importante na sociedade, e eu quero parabenizar em nome da minha esposa e da minha mãe a todas as mulheres, né, no próximo dia 8, próximo domingo, será então o Dia da Mulher. E também, né, eu quero só mais uma vez parabenizar todos os palmitenses, ex-prefeitos, ex-vereadores, nós também, atual vereadores, que nós fizemos esses 100 anos acontecer, porque Palmitos é de uma caminhada, uma trajetória muito grande, nomes importantes, nomes de peso na história do município de Palmitos, e nós também estamos na história de Palmitos. Então parabenizar a todos e todas que estão nesses 100 anos de Palmitos.
Será isso, senhor presidente. Obrigado e devolvo a palavra. Muito bem. Neste momento, convido a vereadora Leda Maria Mate Perim para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, aos serventuários da casa, à imprensa que se faz presente e a todas as pessoas que nos acompanham aqui nessa noite presencialmente e os demais que nos acompanharão pelas redes sociais, então, em outro momento. Quero iniciar hoje a minha fala resgatando algo que a vereadora Lori falou na última sessão, com relação, vereadora, a fazer politicagem com os projetos que davam entrada nesta casa. Eu concordo contigo, tá? Eu quero até parabenizar vocês enquanto oposição, né, por terem aprovado os projetos em regime de urgência. A gente sabe da importância disso e acredito que vocês confiaram no que estavam ali, né, no que foi aprovado. E também quero dizer com isso que com certeza a população sabe reconhecer tudo isso, né? Tanto é que nós estamos aqui, éramos 8 vereadores de primeira legislatura e agora estamos em 9. Então a população realmente consegue reconhecer e valorizar o trabalho que é feito com seriedade, né, e compromisso, e com certeza é isso que a população espera de todos nós aqui. Também quero, então, parabenizar a administração pelas festividades do aniversário do município, dizer que as homenagens que foram realizadas foram todas merecidas, pois a todos aqueles que fizeram e os que fazem parte ainda da nossa história. E também, no dia de ontem, então, a gente teve a honra e o privilégio de receber o nosso governador, Jorginho Melo, que trouxe várias notícias boas para o nosso município, que além da construção do ginásio da Escola Princesa Isabel, da reforma de diversas escolas da região, também a principal delas, a principal notícia boa, né, como já foi comentado pelos colegas que me antecederam, que foi firmado então um convênio com o município de Palmitos e mais 6 municípios da região, para que os partos sejam feitos aqui no nosso Hospital Regional de Palmitos, a partir de abril. E os recursos serão repassados diretamente ao hospital pelo governo do estado, no valor que gera em torno de R$227 mil mensais. Esse valor, então, foi um levantamento feito pelo próprio hospital, né, de quanto iria custar, então, a equipe, que será composta por obstetra, anestesista e pediatra. Uma notícia esperada pelas mulheres gestantes há praticamente 9 anos. Então, precisamos parabenizar a nossa prefeita Giovana por articular tão bem junto ao governo do estado e agradecer ao nosso governador Jorginho Melo por olhar pelo povo do oeste do estado de Santa Catarina. E com certeza, né, vereador Kessi, juntamente com o aparelho de tomografia aí que você anunciou, o nosso hospital regional, então, ele fará uma grande diferença na saúde pública aqui da região. Também queria parabenizar a todos os envolvidos na realização dos Jogos Abertos à Terceira Idade. Eu não pude me fazer presente na abertura e nem na parte da manhã devido ao meu horário de trabalho, mas estive lá à tarde e a gente percebe a alegria neles de poder participar, né? O orgulho que eles têm de poder participar, os que foram classificados, né? Mais ainda, colocar a medalha no peito, então isso é muito emocionante. E os que não foram classificados, né, faz parte do jogo. E aos classificados eu desejo sucesso, então, aí na próxima etapa, né, que teremos então a fase regional e depois a fase estadual. E só quem pôde acompanhar os idosos nessas atividades sabe
de quão prazeroso é poder acompanhar a todos eles, a energia positiva que eles nos transmitem. Reforçando também, né, o convite que a vereadora Lori já fez a respeito, então, das festividades do mês agora da mulher. Iniciamos no dia 8 com o pedal delas e o bolão, como a vereadora já colocou, né, e as demais festividades irão decorrer do mês, e pedimos que todas fiquem atentas aí, que a gente estará divulgando, né, vereadora Lori e vereadora Rose, como a Escola do Legislativo e Procuradoria da Mulher. Então, a Câmara estará se envolvendo nessas atividades, né, terá uma participação também. E também estaremos divulgando nas redes sociais toda a programação. E aproveito também para parabenizar a todas as mulheres, né, do nosso município pela passagem do Dia da Mulher, e que todas nós tenhamos muita luz, muita sabedoria, muita paz, enquanto mães, enquanto esposas, enquanto trabalhadoras, que a gente tenha sempre muito sucesso pela frente. Obrigado, senhor presidente, agradeço e devolvo a palavra. Muito bem, vereadora. Neste momento, convido o vereador Deurcídio Ursulim para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, serventuários dessa casa, as pessoas que nos acompanham aqui no plenário, a imprensa que está divulgando os programas aí, as nossas sessões, e os que nos assistirão posteriormente. Eu quero iniciar a minha fala então hoje, falando um pouquinho sobre o ocorrido aí na última sessão, do tal motorista da saúde, então, levantado pelo vereador Kess. E eu fui em busca desse problema, Kess. E eu vejo assim que às vezes a gente tem que olhar os dois lados da moeda para talvez se pronunciar, né? Então, o que eu conversei com o motorista? Foi solicitado, sim, por um familiar dessa pessoa que estava em Xanxerê durante a noite para a busca desse paciente. Mas eu passei por isso, no tempo que eu passei meus tratamentos também de oncologia, que não é o paciente que liga para o plantão ou para o motorista para ir buscar um paciente. Então a ligação só vem do hospital no outro dia, após que o paciente deu a alta. Se o médico deu alta e o paciente estiver lá de carro, ok, vem para casa. Agora, se depender da lotação do município, depende do hospital, ligar para o hospital de Palmitos ou ligar para o plantão e buscar o paciente. Então, o que ocorreu falando com esse motorista? Ele me colocou o seguinte: de manhã ligaram para ele, daí por volta de 8 horas, que abriu o hospital, ligaram para o hospital de Palmitos para ir buscar esse paciente. Nesse mesmo momento, aconteceu que houve a transferência de um paciente de Palmitos para Chapecó. Então, houve já um pequeno atraso na saída de Palmitos para levar e buscar esse paciente de Chapecó, porque o plantonista aproveitou a viagem e saiu de Palmitos, passou por Chapecó, levar esse paciente no hospital e de lá ele foi para Xanxerê buscar o outro paciente. Mas o motorista me falou que ele teve 2 bareias indo para Chapecó. Então, mais um atraso. A questão da assistente técnica, que ela voltou sentada na frente, no banco da frente, ok? Positivo, voltou. Mas, conversando com o motorista, foi opção do paciente voltar deitado na maca. O motorista disse: eu tirei a maca da ambulância para carregar ele dentro do hospital. Não, eu tenho condições de caminhar. Aí, você quer ir deitado? É melhor? Sim, eu vou deitado enquanto eu vou dormir. O paciente falou para o motorista, a versão do motorista falou comigo. A assistente técnica não era para esse paciente. A assistente técnica era para pegar o doente de Palmitos e levar para Chapecó. Ponto. A assistente técnica não foi solicitada para ir buscar o paciente em Xanxerê.
só foi solicitado o motorista. Então, qual a saída? O motorista voltar para Palmitos, levar a assistente técnica e voltar para Xanxerê? Não, ele foi para Xanxerê, fez bem, economizou uma corrida. E a opção dele voltar por Pinhalzinho foi uma opção dele, como tinha 2 barreiras aqui indo para Chapecó, ele optou voltar por Pinhalzinho. Nesse meio tempo, disse ele que ele tinha a filha dele em Pinhalzinho e deu carona para a filha dele, sim. Mas ele simplesmente saiu da BR, entrou numa marginal, carregou a filha dele e deu sentido Palmitos. Várias vezes eu vim do litoral, vim da região do Xanxerê, aquela região, e vim por lá também. Por quê? Menos quebra-molas, o tempo não muda muito, vai dar uns 20 e poucos km a mais. Sim, vai dar. Mas o tempo não muda muito. E aí ele deu carona para a filha dele também, sim. E não foi para Maravilha, ele foi para o Trevo de Maravilha. Na sessão pessoas às vezes entendem que o motorista foi para Maravilha. É perto, concordo. Mas não foi para Maravilha, ele foi até o Trevo lá de Maravilha e veio para Palmitos. Disse o motorista que talvez 10 minutos, 15 minutos ele demorou a mais fazendo esse trajeto. Mas você vem aqui por São Carlos, talvez pega a barreira e continua seja pior, né? Demora mais. Aí a questão do motorista da educação, que foi para Chapecó também, né? Então ele foi, com o motorista da saúde também, sim. Mas o motorista da saúde me disse que ele não fez esquinas a mais para levar essa pessoa a comprar o chip. Então daqui a pouco talvez bastaria nós conversar com a secretária, conversar com o motorista, para ver, olhar o outro lado da moeda. Ver os 2 lados da moeda. É um direito, uma obrigação, um dever do vereador fiscalizar? Sim. Mas às vezes falar de coisas boas do município. Quanta coisa boa aconteceu nesse final de semana em Palmitos, né? Começar então aí pela sexta-feira, a abertura do JAST, né? Parabenizar os envolvidos, os idosos, o clube de idosos aí, as pessoas envolvidas que se envolveram no JAST. E parabenizar os que ficaram campeões aí nesses jogos dos idosos aí. Aí após esse JAST aí, então houve um momento cívico no Colégio Felisberto de Carvalho. Eu fui convidado lá também, um momento muito importante, onde esteve o presidente do Tribunal de Contas, o Erneus de Nadal. Esteve aí. Foi, dá para se dizer, uma abertura da comemoração dos 85 anos do Colégio Felisberto de Carvalho, que vai ser em setembro. Então, um momento importante, um momento bom. Esses momentos nós devemos divulgar aqui, nessa Casa de Leis e no município. No domingo, então, nós tivemos aquele culto ecumênico, muito bonito, muito bem preparado. E aqui eu não quero dar os parabéns para os ex-prefeitos, para os ex-vereadores, os ex-secretários, mas sim dizer um muito obrigado por eles. Pela condução que eles tiveram até aqui no nosso município. Hoje conduzido pela prefeita Giovana, pelo vice Itamar, mas se eles não tivessem conduzido bem o município, com certeza o nosso município não estaria tão alavancado, tão grande, tão potente quanto ele está hoje. Então foi uma comemoração muito bonita, muito boa. Nesse dia aí, acabou a noite com o show do Paulinho e Fábio, casa cheia, bastante gente. E o mais importante, o investimento do município. Não foi aquele gasto de 600, 700, 500 mil. Aproximadamente 40 mil reais foi gasto nessas festividades. Então uma economia muito boa também do município. Em prol das festividades. Foi um excelente show, animaram muito bem, foi bonito, e às vezes economizando, segurando um pouco de dinheiro, pegando uma banda aí que animou bem o povo, também faz parte do nosso município, que é através das economias que acontecem as coisas, que acontecem esses asfaltamentos de ruas na cidade, acontecem esses asfaltamentos no interior, em cima dessas economias é que reflete no desempenho do nosso município. E sem comentar ontem, então, a presença do governador, né? Mais uma conquista importante da nossa prefeita Giovana.
as prefeita que pouco faz por Palmitos, mas vamos pegar o plano de trabalho da nossa prefeita Giovana para ver quantos projetos, quantas obras faltam para ela realizar todos que estavam no plano de trabalho. Se nós olharmos, faltam poucos. Porque o hospital, o parto está aí, a creche está aí, a cobertura da praça, a revitalização da praça já está aí, o estádio municipal está aí, a creche, enfim, quem tem o plano de governo da nossa prefeita Giovana Itamar, analisam lá quanto que falta. Se é balela que estão falando, não, é realidade, Olha a estrada boa rural aí, quanta obra boa. Isso nós devemos muito divulgar essas obras, essas ações. E por último, né, então, o vereador Rudy, só comentar um pouco sobre as calçadas. Então, o que aconteceu com as nossas calçadas? As nossas calçadas, aí a empresa que estava fazendo a obra, ela não cumpriu com o contrato, então ela foi notificada, já foi feito acerto, já devolveram parte para a prefeitura e foi licitado uma nova empresa. Você é um vereador mais experiente, com mais mandatos, você sabe muito bem que quando você faz uma licitação, às vezes vai 30 dias eles têm para responder. Eles podem aceitar a licitação, entrar na licitação, ganhar a licitação, mas eles têm 30 dias para responder. Aí a primeira empresa parece-me que nos 30 dias falou que não ia mais executar. Aí foi para a segunda. Então eles estão em licitação, essas calçadas aí vão sair sim, vai existir essas calçadas, mas a empresa que estava contratada, que estava trabalhando no ano passado, aí pode ver que as máquinas deles foram todas embora, né? Eles abandonaram, eles não cumpriram com o contrato, a prefeita notificou, fizeram o distrato, eles pagaram a multa rescisória e uma nova empresa está sendo contratada. Então essas calçadas aí vão ser feitas e com certeza a prefeita está fazendo o máximo aí para que volte a se fazer essas calçadas. Seria isso, senhor presidente, agradeço e devolvo a palavra. Este foi o Momento Legislativo, trazendo as palavras livres dos vereadores de Palmitos.